Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados com religião, filosofia e cultura. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Bom, hoje, pessoal, a gente vai fazer uma reflexão inicial, porque nós temos feito vídeos onde a gente dá uma introdução, faz o comentário introdutório, e nos próximos a gente continua a discorrer sobre outros tópicos dos livros que nós temos discorrido anteriormente e no momento também com vocês. Bom, hoje o livro que a gente vai discorrer, a gente vai fazer uma análise sobre ele, uma reflexão, na verdade, né? Que é um livro, assim, muito bom de filosofia. Eu, pelo menos, apesar de não ter formação nenhuma em filosofia, eu sempre admirei muito, principalmente a questão das ideias dos filósofos, né? Desde os filósofos gregos, depois passando para os filósofos medievais. Então a gente tem vários nomes que marcaram, né? Platão, Aristóteles lá na Grécia Antiga, e aí depois foi vindo com outros, né? Como por exemplo Boécio, depois veio Anselmo da Cantuária, depois veio, nossa, vieram inúmeros, veio o Hugo de São Vítor, Ricardo de São Vítor, né? Vieram vários nomes no decorrer do tempo, desde, como eu falei, da antiguidade, da Grécia Antiga, né? Com esses nomes expoentes que são Platão e Aristóteles e outros. E depois, né, inclusive depois da vinda de Cristo, vários outros filósofos, várias pessoas que influenciaram muito, né? Como eu falei, a gente tem então um São Tomás de Aquino da Idade Média, que é a idade que ela é meio contrária à questão racional da coisa, ela acredita mais. A Idade Média, ela coloca a sua certeza, ela é muito conhecida por colocar Deus em primeiro lugar, né? O Deus é colocado em primeiro lugar, e o ser humano não tem o ser humano tem que estar abaixo, ele tem que se submeter a Deus, ele não pode estar no mesmo patamar que Deus está, porque Deus é soberano, e o ser humano, ele é uma criatura. Então, a Idade Média, ela vai falar sobre isso, que o ser humano, como criatura, ele tem que se submeter ao Criador, que é Deus. Isso aconteceu, então, durante um bom tempo, com muitos filósofos, muitos estudiosos, enfim, pessoas que conseguiram trazer uma bagagem, né, filosófica até os dias de hoje. Então a gente tem, como eu falei, o Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, a gente tem vários que marcaram esse período, né, como eu falei. Então, eu acredito que para quem é cristão, ou para quem busca uma vida mais espiritual, vale a pena, precisa ler essas obras, precisa refletir sobre cada uma delas, porque, como eu disse, elas são muito profundas. E só quando você se dedica a elas é que a sua vida vai ter algum sentido. Enquanto você viver a vida do jeito que você quer, você vai ser uma pessoa ignorante, que não vai aprender nada. Então é importante você se interessar sim por essas obras, por mais que às vezes elas sejam contrárias a algum tipo de pensamento seu, algum tipo de crença política, religiosa, sei lá, você tem que ter uma consciência de que aprender coisas novas é sempre bom e pode nos acrescentar alguma coisa. Bom, dando essa introdução geral, né, eu vou falar então hoje sobre o livro de um filósofo que não é dessa época que nós falamos, da Grécia Antiga, nem no período medieval. Aí depois do período medieval veio a filosofia renascentista, e aí foi indo, e veio depois o iluminismo, né, com a Revolução Francesa, e agora a gente tem o que eu vou falar para vocês hoje é de um livro, então, que foi escrito pelo filósofo alemão Arthur Schopenhauer. Não sei se vocês conhecem esse senhor, né, que no caso mostra aqui uma foto, já é um senhor, Arthur Schopenhauer. O Arthur Schopenhauer, ele nasceu na região da Alemanha, ali, né? Então ele é realmente, e na época ele era considerado um alemão polaco, né? Porque estava muito perto, eu acho, ali da Polônia. O pai dele era comerciante, né? E o pai dele queria que ele seguisse a mesma carreira dele, se tornasse um bom comerciante, fazendo vendas, fazendo todo o trabalho que o comércio exige, né?
O Schopenhauer, ele não queria fazer isso, não era isso que ele queria para a vida dele, ele queria fazer outra coisa. Como ele não teve apoio da família dele, então ele resolveu fazer outras coisas. Ele começou a estudar numa universidade para medicina, e inclusive foi lá que ele conheceu Hegel, né, que é um outro filósofo muito famoso dentro desse contexto, que também era professor naquela universidade onde ele estudou. E aí, depois de um tempo, ele acabou, então, saindo, porque ele percebeu que não era aquilo que ele queria. E aí ele foi se dedicando, então, a escrever, né? Ele realmente abandonou a medicina e viu que ser um escritor, para ele, era muito melhor do que ser médico, né? Frustrando, conforme eu disse, os planos do pai dele. O pai dele acabou se matando, ele acredita que o pai dele se matou, não, porque disse que ele foi encontrado num rio, alguma coisa assim, e muitas pessoas achavam que o pai dele tinha se matado, ou outros acharam que ele tinha se acidentado, que ele tinha caído ali por um acidente. De qualquer forma, ele morreu, e aí, no caso, o Schopenhauer, ele ficou com toda a herança e queria começar, a partir daí, a viver somente de juros. Juros por quê? Porque ele viu que a convivência, muitas vezes, com a sociedade, ou a frustração de não fazer a faculdade que queria fazer, ou às vezes algum tipo de dificuldade pessoal, a pessoa às vezes acaba exigindo ou fazendo coisas que elas, vamos dizer assim, elas podem até chamar atenção pela sua maneira de ser. O Schopenhauer, então, ele com certeza, através das suas obras, que nós temos várias, né, inclusive, nós temos o Mundo como Vontade e Representação, essa que a gente vai discorrer hoje, a gente tem a Arte de Ter Razão, As Dores do Mundo, enfim, são várias obras, todas elas voltadas para a problemática da dor existencial, para a problemática das misérias que são a vida na Terra. Né? Porque o Schopenhauer ele acredita que a vida na Terra ela é só miséria e sofrimento, porque ele é um filósofo pessimista, como eu falei, e ele não vai ter essa mesma visão otimista que muitas pessoas têm. Até ele confrontava, né, com outros filósofos, acho que com outros filósofos que diziam assim, olha, vamos esperar porque os dias melhores virão, no futuro será melhor, tudo vai ser maravilhoso no futuro. E, na realidade, o Schopenhauer não acreditava nisso. Ele acreditava que o mundo é um lugar extremamente hostil a quem quer ser melhor. Então, aquilo que o Hegel quis dizer, que um dia tudo será diferente, na opinião do Schopenhauer, essa não é a realidade. Porque a realidade é o que a gente vive no hoje e no agora. Você não pode ficar querendo imaginar que no futuro as coisas vão ser muito melhores do que hoje, ou que você vai conviver com pessoas muito diferentes do que elas são hoje. E dá a impressão que o Hegel achava que o ser humano ele era um ser que estava evoluindo com o tempo. E que, de repente, no futuro, o mundo seria um lugar muito melhor, porque todas as pessoas elas eram irmãs, ou, de repente, o ser humano tinha se tornado uma pessoa humana, uma pessoa decente, que poderia contribuir para que a convivência em sociedade ela realmente acontecesse. Isso que o Hegel achava, que o ser humano podia mudar sim, que as coisas podiam mudar sim, e que elas mudariam. E daí ele teria sempre uma visão voltada para o futuro, buscando uma melhora das condições de vida. Essa era a visão de Hegel. Já o Schopenhauer, ele não achava isso. Ele achava que o ser humano ele não iria mudar com o tempo, que as coisas daqui 10, vamos dizer assim, 10 a 10 mil anos atrás, ou a 40 mil anos atrás, sei lá quanto tempo, a mesma humanidade que viveu naquela época, com os mesmos defeitos, com os mesmos vícios, com a mesma falta de caráter, que eles iriam se encontrar, que eles iriam novamente estar nos próximos séculos, na vida futura. Isso é uma visão de mundo muito, vamos dizer assim, acho muito radical também. Né? O fato do Schopenhauer não acreditar em mudanças que favoreçam não uma vida totalmente diferente daquela que havia sido vivida no passado. Uma vida, às vezes, muito mesquinha, muito pobre, muito limitada, com pessoas querendo atrapalhar a vida do outro. Né? No convívio social será algo muito problemático, porque o ser humano é um ser mau por natureza, né? Então ele acreditava que não havia perspectivas para o futuro. Mas eu acho um pouco radical, porque se não é uma mudança nos relacionamentos humanos, pode ter uma mudança tecnológica, uma mudança
que traga também algum sentido para a nossa vida. Eu achei ele um pouco radical ao afirmar que o mundo não estaria passível de mudanças, porque o homem não estaria disposto ou pronto para enfrentar essas mudanças e realmente estar no mundo mais honesto, um mundo mais digno, um mundo onde não existe essa maldade, onde não existe essa hipocrisia escrachada que o Arthur Schopenhauer coloca, né? Que ele fala que no decorrer do livro, que se a pessoa pudesse, uma pessoa sensata, racional, que ela pudesse tomar uma decisão, uma escolha de viver uma vida independente do mundo, né? Viver uma vida, porque, como ele falou anteriormente, o mundo, ele não... Tem até uma musiquinha da Renovação Carismática Católica que ela fala: o mundo não te satisfaz, pois sua alma é grande demais. Quer dizer, a pessoa que vive no mundo, mas ela vive muitas vezes sendo uma coisa que ela não é. E ele fala que a maioria das pessoas que vivem no mundo, elas são uma coisa que elas não são. Ou seja, elas colocam uma máscara para poder conviver socialmente. E isso não é o certo, segundo ele. Porque isso vai fazer com que o mundo seja um lugar onde só existam pessoas estúpidas, pessoas ignorantes, pessoas que não acrescentam nada. Ao passo que se você resolver viver recluso, afastado do mundo, tudo aquilo que você tem de melhor, a sua inteligência, a sua própria companhia, o seu entendimento, a sua doçura, a sua sobriedade, a sua inocência será preservada, de acordo com o Schopenhauer. O seu bom senso, a sua maneira de encarar as coisas. Ao passo que se você for conviver com os mundanos, com as pessoas do mundo, você vai ficar mais burro, você vai ficar mais ignorante, você vai ser uma pessoa mais mal educada, você não vai respeitar ninguém, porque você pode perceber quem está no mundo, às vezes, são pessoas que elas não têm nenhuma moral, e ele vai falar muito sobre isso, né? O quão importante é a pessoa verificar a questão da moralidade. Se for um ambiente imoral, é totalmente óbvio que você tem que se afastar. É totalmente óbvio que você não tem que ficar trilhando os mesmos caminhos deles, se encontrando com eles, fazendo festas com eles, não. Porque essas pessoas elas só querem roubar algo de você. Elas não têm nada a acrescentar. Então, segundo ele, o melhor lugar para você viver é afastado dessa sociedade corrupta, é afastado dessas pessoas maldosas do mundo. Que, na verdade, elas não são nem seres humanos, segundo o que a Bíblia diz. Elas são realmente o próprio diabo que age na vida delas. Então, uma pessoa que queira obter uma espécie de uma liberdade interior, uma alegria, uma esperança, algo que conduza à virtude, né? Porque aqui o Schopenhauer ele está dando muito mais valor para a questão interna, para os valores que a pessoa tem, e não para as questões externas, né? Quem dá valor para as questões externas são as pessoas do mundo, né? As pessoas do mundo que dão valor. O Schopenhauer ele acredita que não, que o valor é algo que é intrínseco ao ser humano. O ser humano que tem que buscar a sua valorização e não esperar o reconhecimento e a valorização dos outros que estão ao seu redor. Porque se a gente for esperar isso, a gente vai ficar esperando por muito tempo. Porque o que eles vão querer fazer? Eles vão querer mudar a sua personalidade, eles vão querer mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, para você se transformar em uma pessoa estúpida e ignorante como eles. Então é importante, segundo Schopenhauer, você entender que esse isolamento que você vai buscar, essa tranquilidade, essa calma, essa paz, é algo que vai fazer você uma pessoa feliz. Enquanto que eles não conseguem ser felizes porque eles nem paz têm. Como que alguém que não tem paz, alguém que vive na frustração, no desamor, em todos os sentimentos mais sujos e terríveis que sejam, vai querer fazer algo de bom para você? Você que é uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, uma pessoa inocente, uma pessoa que tem Deus no coração, como que você vai conseguir conviver com essas pessoas que são como se fossem pequenos monstrinhos, porque elas não oferecem nada? É importante você ter esse discernimento. E também ele vai falar depois sobre a questão de algumas falhas muito graves, né, do ponto de vista moral. Por exemplo, ele vai falar sobre a inveja. Bom, a Bíblia fala, né, que Caim matou Abel por inveja, né, os filhos lá antigos. Depois fala que Jesus Cristo, ele foi entregue para os pecadores por inveja. Por quê? Porque eles tinham inveja de como Cristo ele se expressava bem, de como ele era uma pessoa assim inteligente, uma pessoa humilde, uma pessoa honesta, e isso incomodava os fariseus daquela época. E por isso é que ele foi realmente
como é que eu poderia dizer, crucificado, morto, né? Agora a gente vai falar sobre uma questão muito interessante que é vamos dizer assim, vamos pegar um vício capital que ele coloca aqui sobre a inveja. Que a inveja, ela é realmente tudo que é de pior do ser humano, segundo o Schopenhauer, né? Por quê? Porque por mais que uma pessoa seja, às vezes tem alguns defeitos, algumas falhas, seja vaidade, seja até um pouco de orgulho, até um pouco de pomposidade, até um pouco de hipocrisia, sei lá, na opinião dele é melhor do que quem sente inveja. O invejoso, ele faz mal para ele mesmo e ele faz mal para os outros. Porque geralmente quando você pega um outro problema, a avareza, de repente as pompas, as glórias, isso pode ser um vício muito negativo, algo muito negativo, só que ao mesmo tempo você vai estar oferecendo algo de bom para as pessoas que estão ao seu redor, no sentido de que você não é simplesmente uma pessoa avara, ou uma pessoa que tem o defeito de imoralidade de qualquer outra espécie, sexual, alguma coisa assim. Se você for uma pessoa que busca uma sinceridade, uma honestidade no seu comportamento, isso tudo vai ter valor. Só que pelo que o que acontece? Pelo que ele diz, a maioria das pessoas não tem sentimentos e não tem um discernimento sobre como que elas devem lidar com os outros. Por quê? Porque elas são muito arrogantes, são muito hipócritas, são muito avarentas. Mas todos esses vícios que eu falei, eles são ainda melhores do que o vício da inveja. Porque a inveja, segundo ele, é algo extremamente perigoso, extremamente danoso, tanto para quem sente inveja, como para quem é invejado. Entendeu? Então, a inveja, com certeza, ela vai fazer com que uma pessoa que quer ser feliz, ela vai sempre ficar sendo vítima, às vezes, da inveja dos outros, pessoas que querem destruí-la, mas ele diz que é importante você se blindar disso. E se você também for uma pessoa invejosa, você precisa, para você poder vencer essa inveja, você precisa considerar aquilo que Jesus Cristo disse. Considerai os outros melhores do que você. Porque se você for olhar para os outros, de fato, às vezes você vai sentir inveja mesmo. Se a pessoa chega falando que foi viajar para o exterior, que ela fez compras em Miami, em Londres, você vai sentir inveja delas. Isso é inevitável. Por quê? Porque elas estão realmente no lugar onde elas conseguem realizar muitas coisas. Só que para você realmente vencer a inveja, você precisa se afastar no sentido de não se deixar levar pelas coisas que elas fazem. Porque às vezes você nem sabe o que elas fazem para conseguir viajar, para conseguir comprar carros novos. Vai saber se elas estão roubando, estão fazendo coisas erradas. E a Bíblia é muito clara quando ela fala: não inveje os pecadores, nem adote o seu procedimento. Tá? Então é importante a gente ficar longe de pessoas que têm essas características da inveja. Entendeu? Então ela é algo realmente muito tóxico, muito terrível, a inveja, né? E ela realmente, ela não sabe reconhecer as qualidades dos outros. Com certeza não, ela é totalmente cínica, ignorante e que só sabe fazer o mal para as pessoas. Bom, pessoal, então no próximo vídeo a gente vai continuar a falar sobre esse importante livro do Arthur Schopenhauer. Então a gente vai continuar a falar sobre esse importante livro no próximo vídeo. Muito obrigada a todos pela atenção. Fiquem todos com Deus. Bye, bye.